Olá, queridos alunos do sexto ano /9 da Escola Santa Helena. Sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de História. Essa terceira aula, ela é referente ao quarto bimestre do ano letivo de 2020. E nessa terceira aula nós vamos abordar o tema o Islã. Vamos fazer diversas contextualizações sobre o islamismo e a propagação do islamismo ao longo do tempo, durante a historicidade humana. É importante nós referenciarmos que a palavra Islã significa submeter-se e exprime a obediência à lei e à vontade de Alá, ok? Que segundo os islâmicos é justamente Deus, né? E inclusive Alá é Deus em árabe, ok? Na tradução aí é Deus, né? Na tradução para o português. E na primeira apresentação eu trago a vocês justamente algumas referências sobre esse contexto, esse significado, e também trago nessa primeira apresentação uma iconografia, ok, do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Quando falamos em Islã ou islamismo, é importante nós termos como referência de que o islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita na existência de um único Deus e é fundamentada nos ensinamentos de Mohammed, ou Muhammad, como também é classificado, que inclusive é chamado pelos ocidentais de Maomé. Ok? Segundo os relatos históricos, Maomé, ele nasceu em Meca no ano de 570, ok? E a partir de então, Maomé começou sua pregação aos 40 anos, na região onde atualmente corresponde ao território da Arábia Saudita. Conforme a tradição e a historicidade, o arcanjo Gabriel revelou a Maomé a existência de um único Deus, e a partir daí Maomé começou a difundir, né, a religião islâmica, o islamismo, né, por todo o território ocidental. E é importante também nós termos como referência, inclusive isso está classificado nessa primeira apresentação que eu trouxe a vocês dos nossos slides, que os seguidores, né, do islamismo são justamente aí os muçulmanos, que significa muslim em árabe, né, ou seja, aquele que se subordina a Deus. Atualmente, o islamismo é a religião que mais se expande no mundo, segundo os registros e relatos, né, históricos, inclusive, e está presente em mais de 80 países. Nessa primeira apresentação também, queridos alunos, é importante vocês terem contato aí, visualizarem o Alcorão, que se caracteriza como um dos principais elementos religiosos do islamismo, ok? Uma das principais referências de respeito e de culto dos islamistas, ok? Na antiguidade e na atualidade, inclusive, ok? Na segunda apresentação, nós temos aí a referência sobre alguns princípios do islamismo, que inclusive trazem aí 5 contextos ou 5 regras fundamentais para os muçulmanos, de acordo com os desdobramentos e a fundamentação do islamismo ou do Islã, né? E segundo esse contexto historiográfico, social e religioso, né, os princípios básicos do islamismo são crer em Alá, o único Deus, e em Maomé, que era o seu profeta, segundo o islamismo, né, realizar 5 orações diárias comunitárias, né, o salat, ok? Também temos aí como característica ser generoso para com os pobres e dar esmolas, obedecer ao jejum religioso durante o Ramadã, que é o mês anual do jejum, e ir em peregrinação a Meca pelo menos uma vez durante a vida, ok? São alguns dos princípios básicos do islamismo e de todas as características relacionadas aí a essa prática religiosa, né? Então, o livro sagrado do islamismo, que inclusive é apresentado a vocês nessa nossa aula, é o Alcorão, né? Que
consiste na coletânea das revelações divinas recebidas por Maomé, de 610 a 632, né? E seus principais ensinamentos são justamente aí a onipotência de Deus e a necessidade de bondade, generosidade e justiça nas relações entre os seres humanos, ok? Então, essas informações que eu estou trazendo a vocês são informações de relatos, né, que colhemos aí historicamente em livros, em referências, ok? Que é importante nós conhecermos quando falamos aí sobre o Islã, sobre o islamismo. E na terceira apresentação eu trago a vocês uma iconografia, uma imagem que faz referência justamente à oração dos muçulmanos. Como vocês podem observar, existe uma característica específica para o desenvolvimento dessa oração, né? Os indivíduos eles ficam curvados e em reverência justamente a Alá e ao profeta Maomé, aonde fazem aí as suas orações. Então, nessa terceira apresentação, eu trago aí essa imagem, essa iconografia referente à oração dos muçulmanos, a realização da oração dos muçulmanos. E é importante ainda classificarmos sobre islamismo, né, que, segundo os relatos históricos, após a morte de Maomé, a religião islâmica ela sofreu ramificações, inclusive, ocorrendo a divisão em diversas vertentes com características distintas. As vertentes do islamismo que possuem maior quantidade de seguidores são a dos sunitas, que são a maioria, segundo os relatos, né, os levantamentos históricos, e a dos xiitas, né? Xiita significa partidário de Ali, né? Ali Abu Dhabi, né? No caso, califa, soberano muçulmano, que se casou com Fátima, que é filha de Maomé, e acabou assassinado, inclusive. Os sunitas eles defenderam o califado de Abu Bakr, né? É um dos primeiros convertidos do Islã e discípulo de Maomé, inclusive segundo os relatos históricos. E as principais características, né, dos sunitas e dos xiitas são as seguintes, queridos alunos. Os sunitas, eles defendem que o chefe do Estado muçulmano, o califa, deve reunir virtudes como honra, respeito pelas leis e capacidade de trabalho. Porém, eles não acham que ele deve ser infalível ou impecável em suas ações. Além do Alcorão, os sunitas utilizam como fonte de ensinamentos religiosos as Sunas, né, que é um livro que reúne o conjunto de tradições recolhidas com os companheiros de Maomé, inclusive segundo os relatos históricos. Já os xiitas, eles alegam que a chefia do Estado muçulmano só pode ser ocupada por alguém que seja descendente do profeta Maomé, descendente direto do profeta Maomé, ou que possua algum vínculo de parentesco com ele. Afirmam ainda, inclusive, que o chefe da comunidade islâmica, o imã, é diretamente inspirado por Alá, inclusive Deus, né, segundo a religião islâmica, né, sendo por isso um ser infalível, segundo os xiitas, né, segundo a crença dos xiitas, aquilo que eles acreditam. E aceitam, inclusive, somente o Alcorão como fonte sagrada de ensinamentos religiosos. Alguns pontos em comum entre xiitas e sunitas são, inclusive, a individualidade de Deus, a crença nas revelações de Maomé e a crença na ressurreição do profeta no dia do julgamento. No Brasil, o islamismo ele chegou primeiramente através dos escravos africanos trazidos ao país, segundo os relatos históricos. Queridos alunos, posteriormente ocorreu um grande fluxo migratório de árabes para o território brasileiro, inclusive contribuindo para a expansão da religião no território. A primeira mesquita islâmica no Brasil foi fundada em 1929, né, meados do século XX, em São Paulo. Atualmente existem aproximadamente 27,3 mil muçulmanos no território brasileiro, né? Então, algumas informações interessantíssimas aí que vocês precisam conhecer. Queridos alunos, nessa nossa terceira aula, nós discutimos aí todos esses aspectos estruturais históricos sobre o Islã, o islamismo, ok? E encerramos também com esse assunto o conteúdo programático do quarto bimestre do ano letivo de 2020, correto? E na nossa próxima aula nós começaremos a fazer algumas abordagens de revisão, revisivas, sobre os assuntos que discutimos ao longo desse quarto bimestre
do ano letivo de 2020. É muito importante, queridos, que vocês adicionem os seus comentários no nosso vídeo, dê o seu like, ok? Adicione seu comentário para que nós possamos fazer as interações sobre os aspectos discutidos nas nossas aulas, ok? Queridos alunos, um forte abraço a todos, cuidem-se e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos, até logo, tchau, tchau.